Olá, hoje é dia 16 de novembro de 2023. Meu nome é José Ricardo Adam. Gostaria de seguir na terceira carta lida ao presbitério da Congregação Cristã no Brasil, da qual ergo hoje a minha voz não em busca de divisão, mas em nome de uma verdade fundamental que nos une, a dignidade e o respeito pela liberdade individual em nossa jornada coletiva rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Nós encontramos, por vezes, obstáculos que testam nossos valores mais caros. Um destes obstáculos é a interferência indevida de instituições religiosas na esfera da vida privada e íntima dos cidadãos. É com profundo respeito e reverência que reconhecemos aqui na Reforma o papel crucial da fé na vida das pessoas, ou de muitos. No entanto, quando essa fé é manipulada para impor restrições além dos limites espirituais, invadindo o território dos direitos civis e constitucionais, é imperativo que levantemos nossa voz em protesto. Vemos hoje uma realidade preocupante, onde líderes religiosos, empunhando a espada do sacerdócio, tentam governar aspectos da vida civil e privada das pessoas, fundamentando suas ações em interpretações doutrinárias, decisões pessoais, como a escolha de vestimenta, a escolha de um parceiro para a vida, mesmo a prática de uma profissão, estão sendo indevidamente julgadas e punidas, ignorando a sacralidade da liberdade individual. Recordemos as lições da Revolução Francesa, que nos ensinaram, na queda da Bastilha, sobre a importância da separação entre o Estado e a Igreja. Essa divisão é vital para garantir que cada pessoa tenha o direito de viver sua vida conforme as leis civis, sem imposição de uma doutrina religiosa específica. É inaceitável que, em nome da fé, indivíduos sejam constrangidos, levados à exclusão social denominacional, né? Há uma depressão, uma ansiedade, crises de família. Diante de nós há uma situação alarmante, onde o manto sagrado da fé é indevidamente usado para encobrir atos de controle e coerção sobre a vida privada e íntima dos indivíduos. Líderes religiosos, agindo como se fossem detentores de uma autoridade divina, impõem suas vontades sobre as escolhas pessoais que, por direito, pertencem ao domínio individual, protegidas pelas leis da nossa sociedade. Esta invasão não é uma mera transgressão dos princípios da liberdade e autonomia individual. Ela se configura como um ato de constrangimento ilegal. Sob a espada do sacerdócio, esses líderes se arvoram no direito de punir, excomungar membros das suas comunidades religiosas por decisões que são inerentemente pessoais. Decisões sobre com quem vai casar, profissões, como a pessoa vai se vestir, como já falamos. Mas são vistas não como um direito individual, mas como atos sujeitos ao escrutínio e julgamento de uma autoridade autoproclamada ancião. As consequências dessas práticas são profundas e devastadoras. Devemos, vendo pessoas sendo forçadas a tomar decisões sob coação, levando a um estado de contraste, ansiedade e medo, a depressão, as crises familiares graves e um senso de isolamento tornam-se realidades cotidianas para aqueles que vivem sobre este jugo. A liberdade, um direito inalienável, é substituída por um estado de subjugação psicológica e emocional. Mais doloroso ainda é o comportamento desses líderes quando as consequências de suas ações vêm à tona. Ao invés de assumir a responsabilidade, eles se esquivam, jogando a culpa nas vítimas, ou até mesmo atribuindo a uma vontade divina mal interpretada.
Esta atitude não apenas agrava o sofrimento daqueles afetados, mas também mancha o verdadeiro propósito da fé, que é guiar, confortar e não oprimir e dividir. Consideremos, por exemplo, a escolha das vestimentas. A roupa que o indivíduo escolhe usar é uma expressão da sua personalidade, cultura e preferências pessoais. Impor regras rígidas e punições sobre esse aspecto tão pessoal da vida de alguém é não apenas uma invasão da privacidade, mas também uma supressão da liberdade e expressão individual. No que tange ao casamento, a interferência em escolhas tão íntimas como com quem a pessoa decide compartilhar sua vida, ou de qual igreja seu parceiro deve ser, é uma transgressão grave da autonomia pessoal. A decisão de casar e com quem pertence exclusivamente aos indivíduos envolvidos. A fé deve oferecer apoio e orientação, e não barreiras e restrições. No campo dos direitos políticos, a fé não deve ser fator de exclusão ou preferência. A participação política é um direito civil fundamental e todos devem ter a liberdade de exercê-lo independentemente das suas crenças religiosas. Quando se trata, por exemplo, de profissões como músico, imposição de restrição baseada em preceitos religiosos é uma outra forma de supressão à liberdade individual. A escolha profissional é uma questão de aptidão, interesse, paixão pessoal, não é algo limitado por doutrinas religiosas. No delicado assunto dos divórcios, a tentativa de uma instituição religiosa de invadir a intimidade do casal para julgar a validade de suas razões e é altamente inapropriada. O divórcio, como questão legal, deve ser tratado dentro dos parâmetros da lei civil, respeitando a privacidade e a dignidade dos envolvidos. Por fim, no que diz respeito às práticas domésticas, imposição de ordenanças sobre o que as pessoas podem e não podem fazer dentro das suas casas, também é uma violação direta da privacidade e da autonomia individual. A fé não deve ditar as atividades diárias dentro do lar de uma pessoa. Aí chegamos ao ponto crítico nessa nossa crítica, que é a tentativa indevida de legislar sobre a vida íntima e sexual das pessoas. Este é um terreno onde a intrusão de qualquer instituição, incluindo religiosa, não é só inapropriada, mas também profundamente prejudicial. A vida sexual e íntima de um indivíduo é um aspecto fundamental da sua identidade e autonomia pessoal. As pessoas feitas, as escolhas feitas neste domínio pertencem exclusivamente ao indivíduo e que, quando consentidas entre adultos, deve permanecer livre de julgamentos externos, especialmente daqueles embasados em doutrinas religiosas. A tentativa de impor códigos morais ou restrições baseadas em interpretações religiosas específicas sobre a sexualidade alheia não só viola o direito à privacidade, mas fomenta um ambiente de culpa, vergonha e medo. Essa abordagem punitiva pode levar a sérias consequências psicológicas, incluindo ansiedade, depressão e a relação prejudicada com a própria sexualidade. E além disso, quando instituições religiosas procuram influenciar ou controlar ações relacionadas à sexualidade, como orientação sexual, identidade de gênero, práticas consensuais entre adultos, elas ultrapassam os limites da sua autoridade espiritual e adentram um espaço que deve ser protegido pela dignidade e liberdade individual. A verdadeira fé deve promover um ambiente de amor, aceitação, respeito à diversidade humana, deve ser uma fonte de conforto, de apoio, e não um instrumento de controle ou julgamento. Ao invés de tentar legislar sobre a vida íntima e sexual das pessoas, as instituições religiosas deveriam se concentrar em disseminar mensagens de compaixão, empatia e respeito mútuo. Portanto, conclamamos junto a todos os nossos da Reforma, que aqui no nosso canal apoia o nosso ministério, e de alguns outros canais também, conclamamos a todos defenderem a sacralidade da vida privada
contra quaisquer tentativas de controle ou invasão. Que a nossa sociedade seja um lugar onde cada indivíduo tenha a liberdade de explorar e expressar a sua identidade sexual sem medo de julgamento ou coerção. E para concluir, inspirados na sinceridade, enfatizemos aqui a distinção entre fé em Cristo e direitos constitucionais atuais, e destacando a incompatibilidade do Estado religioso, né, com os princípios modernos da liberdade e da democracia. Então, nós temos que ter conosco que a fé em Cristo é uma essência pura, um chamado amor, compaixão, e essa fé inspira a buscar um mundo melhor, baseado no respeito, na dignidade humana. No entanto, esta fé jamais pode ser deturpada como instrumento de usurpar ou distorcer direitos garantidos pela Constituição moderna, que são alicerces da nossa sociedade democrática. O Estado religioso judaico-bíblico, descrito nas escrituras bíblicas, em um sistema de governança, como sistema de governança, deixou de ser vigência legal há mais de 2000 anos. Não pode e não deve ser tomado como modelo para as estruturas políticas e legais contemporâneas. Tal tentativa é não apenas uma aberração histórica, mas também uma ameaça à liberdade e aos direitos que tanto prezamos. Vivemos em uma era onde a separação entre a igreja e o Estado é um princípio inegociável, uma salvaguarda contra a tirania e a opressão. Os direitos constitucionais que desfrutamos são resultado de séculos de lutas e sacrifícios, destinados a garantir que cada pessoa tenha a liberdade de viver, amar, crer e expressar-se sem medo de perseguição e coação. Portanto, enquanto buscamos inspiração e orientação em nossa fé, devemos também manter firme compromisso com os princípios de justiça, igualdade e liberdade que regem a nossa sociedade. Que a nossa fé em Cristo nos eleve, ou todas as fés, nos eleve a uma compreensão mais profunda de humanidade e não nos arraste de volta às sombras de um passado onde os direitos individuais eram subjugados em nome de dogmas e doutrinas. Caminhamos juntos, guiados pela luz, fé, razão, em direção a um futuro onde liberdade de crença coexista harmoniosamente com respeito inabalável pelos direitos e liberdades de cada ser humano. Que a nossa fé seja uma ponte para a compreensão e o amor, e nunca um muro que nos separe e nos divida. Pois, na verdadeira fé, encontramos a força para construir uma sociedade mais justa, mais livre e mais amorosa a todos. Muito obrigado.